chamar o nosso irmão Roberto para ministrar a palavra. Ó Deus misericordioso, Pai amado, meu Deus, nós já sabemos que o Senhor já tocou no coração dele, já ministrou a palavra no coração dele, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, que Tua palavra, Senhor, seja uma palavra semeada, Senhor, em nosso coração, Senhor, para que multiplique, Senhor, para que dê fruto de justiça, fruto de verdade, Senhor. Palavra que traga renovo, que traga força, saúde, que traga luz sobre nossa vida, sobre nossa família, sobre nossa casa, que edifique a nossa vida. Palavra que faça renovo, que dê força, saúde, em nome de Jesus Cristo. Que ele seja um instrumento, Senhor, na Tua mão, uma ferramenta útil, Senhor, uma ferramenta, Senhor, que possa ser usado muitas e muitas vezes neste lugar, Senhor, e lá fora, em muitos lugares, para pregar a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor. Amém. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? É com grande alegria de estar aqui novamente, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E é uma satisfação de estar aqui mais uma vez, para ministrar a palavra de Deus. E a palavra de Deus que Deus colocou no meu coração, está registrado em Êxodo 33, do versículo 1 em diante, que diz: O Senhor Deus disse a Moisés: Saiam deste lugar, você e o povo que você tirou do Egito, e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, a Isaque, a Jacó e seus descendentes. Eu mandarei um anjo para guiar vocês, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Vocês irão para uma terra boa e rica, porém eu não irei, pois vocês são um povo teimoso, e eu os poderia destruir no caminho. Quando Moisés deu essa mensagem aos israelitas, eles começaram a chorar, e ninguém ousou suas joias. Então o Senhor Deus mandou que Moisés dissesse a eles: Vocês são um povo teimoso. Se eu fosse junto com vocês mesmos, que fosse por apenas alguns momentos, eu os destruiria completamente. Agora tirem as suas joias, e eu vou resolver o que vou fazer com vocês. Assim, depois que os israelitas saíram do monte Sinai, não usaram mais joias. Gostaria de estar orando sobre essa palavra. Queria que vocês se pusessem em pé, para que o Espírito Santo venha trazer entendimento, para que o Espírito Santo, através dessa palavra, ele possa trazer graça, que através dessa palavra ele possa trazer uma cura, uma transformação, uma libertação sobre as nossas vidas, mas principalmente entendimento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua casa, estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença. Te pedimos mais uma vez que o Teu Espírito Santo se faça presente no nosso meio, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação através dessa palavra, que o Senhor possa derramar dos céus o Teu óleo celestial, do alto da cabeça até as plantas dos nossos pés,
que nós possamos ser impactados pela Tua palavra, que ela possa alcançar os nossos corações, que nós possamos ser tocados de uma maneira especial, mas que nós venhamos sair, Pai, através dessa palavra, renovados, preparados, fortalecidos na Tua palavra, e que Teu Espírito Santo comece a agir aqui neste meio, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, amados. Uma palavra forte. Aqui o Senhor faz uma promessa ao seu povo. Na verdade, Ele reafirma a promessa que Ele fez a Abraão, a Isaque e a Jacó. Aqui Ele reafirma que Ele daria a terra que mana leite e mel. Mas também neste capítulo 33, Ele fala do seu descontentamento com o seu povo. Ele fala de sua tristeza porque o povo havia cometido o pecado. Mas para que nós possamos entender este capítulo 33, nós precisamos voltar ao capítulo 32, que diz assim: o povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão e disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. E Arão disse: tire os brincos de ouro que as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas estão usando e tragam para mim. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e os trouxeram a Arão. Ele pegou os brincos, derreteu-os, derramou ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então eles disseram: povo de Israel, estes são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e o anunciou ao povo: amanhã haverá festa em honra de Deus, o Senhor. No dia seguinte de manhã, eles trouxeram alguns animais para serem queimados como um sacrifício, e outros para ser comidos como oferta de paz. Depois o povo sentou-se para comer e beber, se levantou para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Então eles deixaram o caminho que eu mandei que seguissem, fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoraram, e lhe ofereceram sacrifício. Então dizem que estes são os deuses deles, os deuses que os tiraram do Egito. Eu conheço esse povo e sei que é muito teimoso. Agora não tente me impedir, pois vou descarregar a minha ira sobre essa gente e vou acabar com eles. Depois farei de vocês, seus descendentes, uma grande nação. Amém, amados? Vamos parar até aqui para não se estender muito. Aqui fala que o povo havia pecado contra o Senhor, havia o rejeitado por um simples fator que eu quero reacender. O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão e disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. O primeiro fator que fizeram eles pecar contra Deus foi um fator chamado impaciência. Aqui fala, se vocês lerem alguns capítulos, alguns versículos anteriores, Moisés ele se retirou para ir ao monte, para buscar a presença de Deus, para buscar as leis, para poder transmitir ao seu povo, para que eles pudessem viver de acordo com a vontade e o querer de Deus. Se vocês analisarem capítulos anteriores ao 32, o Senhor estava começando um projeto na vida deles. A construção do tabernáculo, a construção da Arca da Aliança. O Senhor estava levantando trabalhadores para que eles pudessem fazer a obra, para que eles pudessem ser sacerdotes na terra. Mas esse projeto
essa promessa que Deus tinha feito sobre a vida deles, foram interrompidos, justamente por causa deste fator que eu falei, a impaciência. Amém, amados? A pior coisa que nós podemos ter é a impaciência, pois ele nos leva a tomar decisões as quais são equivocadas, as quais eles nos levam a caminhos que nos afastam da presença de Deus. E o sentimento de alguém pode carregar a ideia de ter estragado tudo, porque foi o que aconteceu. Eles estavam indo bem, eles estavam caminhando conforme o direcionamento de Deus, mas houve esse pequeno erro. Você recebe algo de Deus e com uma atitude, uma decisão errada ou uma palavra destrói tudo. Pois do erro vem a culpa. Depois você perde o foco nessa hora e somente a glória de Deus. Podemos ver o que está acontecendo nos dias de hoje. Muitas vezes nós somos que nem este povo, impaciente. Tomamos as decisões erradas porque nós não sabemos esperar em Deus. Quando Deus começou a falar comigo nessa palavra, o meu foco não era isso. O meu foco era focar justamente na presença de Deus, o buscar de Deus. Mas conforme os dias foi passando, o Senhor foi me dando um outro direcionamento, foi me dando um outro assunto, claro, referente a essa palavra que o Senhor já tinha colocado no meu coração. Mas Ele falou justamente nesse foco, porque é nesse ponto que muitos cristãos estão errando, muitos cristãos estão se perdendo, muitos cristãos estão deixando da presença de Deus por causa de não saber o esperar de Deus. Como eu falei, podemos ver que isso tem acontecido nos dias a dia de hoje, infelizmente. A ansiedade, a vontade de acertar, o desejo de direção fazem tomar a atitude errada. E eu até marquei aqui as consequências da impaciência. Esses dias, o legal é que quando eu começo a estudar para ministrar a palavra de Deus, o Senhor sempre me dá uma pequena prova. Porque eu sempre falo assim: Deus, eu não quero subir aqui sem falar daquilo que eu estou vivendo. Porque quando você está vivendo aquilo que você está ministrando, é algo maravilhoso, tem um impacto maior. Esses dias eu estava fazendo uma entrega, eu sou entregador, e tinha me passado o endereço de uma pessoa, o telefone. Aí eu falei: eu sei, eu vou. E não achei. E ali fui procurar no GPS, ali estava muito louco, ele me levou num direcionamento errado e eu tinha o telefone da pessoa. Mas eu não queria ligar, não vou ligar, eu sei, vou fazer, e eu vou fazer conforme o meu jeito. E o tempo foi passando e estava demorando a entrega, tinha um monte de coisas para fazer, e veio a impaciência. E nessa impaciência de querer achar, de procurar, surgiu alguns sintomas. E legal que o Senhor começou a trabalhar ali e falei: pô, é justamente o que eu vou ministrar. Eu já tinha marcado essas consequências bem antes de eu estar passando aquilo. Aí quando eu fui perceber, eu estou passando pelo que eu vou ministrar. Aí deixei de lá, não quer saber, eu vou ligar. Liguei, a pessoa me explicou certinho, cheguei em 2 tempos. E ali o Senhor começou a falar. Muitas vezes a impaciência impede que você busque o direcionamento de Deus, que você busque a presença, que você tente buscar uma resposta, porque Deus sabe o que faz. Quando Ele fala que vai acontecer, vai acontecer. Quando Ele fala para você seguir esse caminho, é para você seguir, porque Ele sabe o que é melhor para você. E as consequências da impaciência são a raiva, a murmuração, a falta de fé e a falta de confiança. Então a impaciência, ela começa a gerar tudo isso. E quando você vê, você já está distante do Senhor. Quando você vê, você já está indo para um caminho para pecar, um caminho de afastamento do Senhor. E a palavra de Deus fala que o Senhor, Ele escolheu Moisés como libertador daquele povo. Muitos aqui conhecem a história de Moisés. Muitos sabem o que aconteceu com ele.
Muitos sabem que o faraó naquele tempo ele baixou um decreto, uma lei, para matar todas as crianças, todos os meninos que fossem nascer naquela época. E foi o que aconteceu, mas para a honra e glória do Senhor, o Senhor livrou. Ele foi criado como um príncipe, aprendeu todos os segredos, todas as leis, aprendeu a ser um soldado. E nessa trajetória ele se depara com uma situação, ele vê um egípcio maltratando um hebreu, um do seu povo. E ele, numa atitude impensável, ele vai lá e comete um crime, ele assassina este homem. E ele se vê obrigado a fugir. Ele se vê obrigado a ficar longe do seu povo, longe da sua família. E ele vai para uma terra distante. Lá ele se torna um novo homem. Lá ele passa a viver uma vida mais simples, uma vida de pastor de ovelhas, aonde lá ele conhece a sua esposa Zípora, se casa, tem filhos. E já havia se passado muito tempo, mas a promessa ainda estava lá. E até um certo dia ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, quando de repente ele vê uma sarça ardente em fogo, mas ela não se consumia. E ali o Senhor falou, ali o Senhor se fez presente. Ali o Senhor falou que Ele era o Deus dos seus pais, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu quero fazer vocês pensarem, refletirem lá atrás, em que momento da vida de vocês que Deus se apresentou. Deus se apresentou através de um amigo. Deus se apresentou através de uma amiga. Deus se apresentou a mim através dos meus pais. Deus se apresentou a mim através de um momento ruim, de circunstâncias ruins, mas se apresentou. Eu lembro que eu passei a conhecer a Deus 2 anos depois que meu pai havia falecido. E foi os 2 anos mais difíceis da minha vida, porque foi os anos que eu me senti mais sozinho. Eu tinha 13 anos na época. E pense, 13 anos. Você precisa do teu pai. Você precisa de alguém que vai te direcionar, que vai te orientar, alguém que vai te preparar para a vida. E quando você não tem esta pessoa, quando você não tem o teu pai, é difícil. Mas tenta imaginar sem Deus. Tente imaginar você seguindo a tua caminhada sem a presença de Deus. É difícil. Você se depara com muitas adversidades, com muitas dificuldades, com muitos problemas. Mas graças a Deus eu conheci Deus. E quando eu conheci, eu aceitei Ele como o Senhor da minha vida, o Senhor que ia salvar a minha vida, ia salvar a minha casa, ia trazer paz. Tente se lembrar aonde Deus se apresentou para você. Tente se lembrar do que Deus fez para você, para sua família, quais os milagres que Ele realizou. Tente se lembrar. E capítulos anteriores dizem que Moisés, ele ouve a voz de Deus, ele aceita a missão de ser um instrumento de Deus, mas havia dúvidas ainda, havia medos, havia incerteza, mas o Senhor falou: eu vou estar contigo. E assim o Senhor diz para você: eu vou estar com você todos os dias. Não tenha medo, não ande ansioso, não tenha medo do dia de amanhã, pois eu vou estar com você. Amém, amados? Aleluia. E a palavra de Deus fala que ele volta para o Egito, e lá acontecem os milagres, as 10 pragas, para libertar aquele povo. E assim aconteceu. Por que aconteceu? Porque o Senhor é um Deus de promessa, é um Deus de milagres,
é um Deus que cura, é um Deus que salva, é um Deus que liberta. Se Ele prometeu para você, Ele é fiel para cumprir. Amém, amados? E ali, o Senhor usou ele como um instrumento, o povo foi libertado, chegaram até o Mar Vermelho, e ali começou a ansiedade, a murmuração, porque quando eles chegaram lá, eles se depararam com o Mar Vermelho. Como nós vamos passar? Como nós vamos chegar do outro lado? E assim Faraó mandou seus soldados para que matassem todos eles. O medo e a ansiedade tomou conta deles. A impaciência deles. Senhor, nos trouxe aqui para que nós morrêssemos. Mesmo que as circunstâncias pareçam difíceis, mesmo que pareça que o mar não vai se abrir, o Senhor está contigo. Amém, amado? Ele há de estender a mão para que este mar se abra na tua vida. Não importa o obstáculo, não importa as consequências, não importa o que vai acontecer, o Senhor vai te dar vitória sobre a sua adversidade. Amém, amados? E ali o Senhor liberta, eles atravessam o mar, e ali começa uma nova vida, um renovo, uma nova aliança que o Senhor vai estabelecer com o seu povo. Diante de tudo aquilo, diante de todos os milagres, sempre que surgia uma adversidade, sempre que surgia um problema, eles voltavam a murmurar, se tornavam um povo impaciente, um povo incrédulo, que não confiava em Deus e não sabia esperar. Esse era o maior erro deles. Amados, muitas vezes nós deixamos de receber a bênção de Deus, muitas vezes nós deixamos de receber a vitória de Deus, porque nós somos impacientes e não sabemos esperar. E a palavra de Deus fala que muito daquele povo não chegou à terra prometida. Muitos morreram no deserto, muitos morreram murmurando, sem acreditar, sem ter fé, mesmo o Senhor dia após dia mostrando que Ele era um Deus de milagre. E nós podemos estar cometendo esse mesmo erro. A palavra de Deus fala que só 2 das antigas entraram, Josué e Caleb. Por quê? Porque foram homens de fé, homens que perseveraram, homens que acreditaram que a promessa ia se cumprir, não importa o tempo que levasse. E só demorou por causa da impaciência do povo, por causa do posicionamento do povo. E a lição é: aonde eles erraram? A pergunta é: aonde nós estamos errando? Por que eles erraram? Por que nós estamos errando? Qual atitude a tomarmos? Não é fácil, mano. Ninguém é perfeito. Muitas das vezes nós vamos caminhar com o Senhor, nós vamos falhar, nós vamos errar, mas a palavra de Deus fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverança, fé. Se nós não aprendemos a esperar em Deus, sinto muito, mas nós vamos sofrer por nossa própria culpa. Muitas vezes aquele sonho que você tem sonhado, aquele projeto que você colocou nas mãos de Deus, ainda não aconteceu por causa da impaciência. E as adversidades, ela vem para que o Senhor venha forjar a nossa fé, o nosso caráter. São as nossas atitudes que realmente vão fazer a diferença. Ontem eu estava compartilhando que as nossas atitudes, elas não são simplesmente neutras. Elas produzem bênçãos ou maldições. É a tua atitude perante Deus, é a tua atitude perante as adversidades, vão fazer com que você seja abençoado ou não.
Amém, amados? Veio a impaciência, da impaciência veio a idolatria, da idolatria veio a ingratidão. Impaciência, idolatria, ingratidão. Foi o que aconteceu com o povo. Então nós precisamos esperar em Deus. Não é fácil esperar, mas como eu falei, Deus ele é fiel para cumprir. E mais um exemplo de impaciência foi Sara. Quantos conhecem a história de Sara? A mulher de Abraão, a mãe de nações. O Senhor havia feito uma promessa a Abraão e a sua esposa Sara, que eles gerariam um filho, o filho da promessa, um filho que através dele, através da descendência dele, o Senhor faria uma aliança. Mas tem um porém. Abraão tinha 86 anos, já estava de idade avançada. A Sara também já estava de idade avançada. Mas o Senhor fez a promessa. O Senhor fez a promessa e foi cumprida. Só que a palavra de Deus fala que ela não acreditou. Pior, ela riu da promessa. E por não acreditar, e por causa da impaciência perante a idade dela, ela toma uma decisão que não era para ser tomada. Ela toma sua serva Agar e oferece a Abraão como a segunda esposa, aquela que levaria a descendência dele. Mas não foi isso que o Senhor falou. Por causa da impaciência, por causa da fé, ela tomou uma atitude errada. E assim aconteceu. Nasceu Ismael, o primogênito dele. E depois de um tempo, quando Ismael nasceu, Sara ficou descontente. A palavra de Deus fala que Agar ela perseguiu a Sara, e com o tempo a Sara começou a perseguir ela. E gerou inimizade, gerou discórdia. Mas a promessa estava ali. E um tempo depois nasce Isaac, o filho da promessa. Mas uma outra atitude ela tem que tomar. Ela expulsa Agar e Ismael, e eles vão. Mas o Senhor é um Deus de promessa. Sobre Ismael nasceria uma grande nação, 12 príncipes, 12 tribos. Mais uma atitude impensável, errada, que aconteceu por causa da impaciência e da falta de fé. Romanos 12:12 diz assim: alegrem-se na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverem na oração. Se vir tribulação, vir adversidade, diga alô. Se vir... Desculpa, amados. Se vir adversidade, diga amém. Passem com perseverança. Se eu não me engano, Oséias 2 fala que o Senhor os leva para o deserto para que Ele venha capacitar, para que Ele venha moldar e preparar o seu povo. É no deserto que nós aprenderemos a fazer a vontade de Deus. É no deserto que a nossa fé vai se fortalecer. Porque a palavra de Deus fala que assim como o fogo, assim como o ouro e a prata são provadas no fogo, a nossa fé tem que ser provada no fogo.
mas que nessa noite nós venhamos aprender, que nós venhamos pedir ao Senhor: Senhor, nos ensine a perseverar, nos ensine a nos posicionar, a nos manter firme perante as adversidades, perante as dificuldades que a vida vai nos apresentar. 1 Pedro 5,7 diz: lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Se você está ansioso, vá para o seu quarto, dobre seu joelho e ore. Se você está com uma incerteza no seu coração, ore e busque a presença de Deus, porque vai chegar um momento que o desânimo vai vir, vai chegar um momento que a dificuldade vai bater a sua porta. E como nós vamos reagir? Qual vai ser o nosso posicionamento? Amado, nós estamos vivendo um tempo que não dá mais para brincar. Estamos vivendo um tempo que realmente nós devemos nos posicionar, se nós somos ou não somos filhos de Deus, se nós somos ou não somos servos do Deus vivo, se nós somos ou não somos aquilo que Deus espera de nós, aquilo que a Bíblia diz quem eu sou. Sabemos que o fim dos tempos está aí. Sabemos que o reino de Satanás já está estabelecido sobre o mundo. Sabemos que o inimigo, ele bate forte, ele ataca, ele oprime. Mas a palavra de Deus fala que nós devemos resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Olha só o posicionamento de Moisés perante o pecado do povo. Está registrado Êxodo 33. Olha o posicionamento de Moisés. Era um homem que sabia o que queria, era um homem que sabia o que precisava, e era um homem que se posicionava, era um homem que tinha entendimento do que ele precisava. Êxodo 33, versículo 15, que diz: então Moisés respondeu: se não fores com o teu povo, não nos faça sair deste lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará quem somos, diferente dos outros povos da terra. E o Senhor disse a Moisés: vou atender ao seu pedido, porque conheço você bem, e você conseguiu a minha aprovação. Aí Moisés suplicou: por favor, deixe que eu veja a tua glória. Quantos querem ver a glória de Deus nessa noite? Quantos querem sentir a presença de Deus nesta noite? Quantos nessa noite querem tomar uma atitude nova, um posicionamento novo? Quantos querem ter uma vida direcionada por Deus? Se a tua presença não fores comigo, não me faça sair deste lugar. Amados, queiram Deus em cada passo da sua vida, queiram Deus na sua casa, queiram Deus na sua família, na vida dos seus filhos. Se vocês entenderem esta palavra, que nós precisamos de Deus, queiram Deus em cada passo da sua vida, e você verá uma família sendo transformada. Queiram Deus em cada passo da sua vida, e você verá seu filho sendo transformado. Queiram Deus em cada passo da sua vida, e você verá seu filho saindo das drogas, sendo libertos pela palavra de Deus, pelo poder que há no seu nome. Queiram Deus na sua família, e haverá transformação, haverá renovo. Porque a palavra de Deus diz: quem é por nós, ninguém será contra nós.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém será contra você. Amém, amados? Quero que vocês se coloquem em pé. Reflitam sobre tudo que foi falado, tudo que foi dito, tudo que foi pensado. Reflitam o que o Espírito Santo falou com você aí. Eu não sei o que ele falou com você. Eu não sei como ele está falando com você. Mas feche seus olhos. Elevem os seus pensamentos aos céus. Elevem os seus pensamentos. Chama a presença de Deus. Suplique a presença de Deus. Não tenha medo de chamar a presença de Deus nesta noite. Declare nesta noite: Senhor, seja o Deus da minha casa. Senhor, seja o Deus da minha família. Senhor, seja o Deus dos meus filhos. Seja um Deus que esteja comigo todos os dias, Senhor. Que nós possamos nesta noite voltar ao primeiro amor, à primeira essência. Que nesta noite o Senhor venha renovar a aliança. Que Ele venha renovar a promessa feita sobre a sua casa, sobre a sua família. Peça ao Senhor: Senhor, faz de novo. Faz outra vez sobre a minha vida, Pai. Derrame dos céus a tua unção sobre a vida dos seus filhos, Pai. Que nesta noite nosso coração venha estar sedento da tua presença, da tua glória, Pai. Que nós possamos ser, Pai, como teu servo Moisés, que clamou a tua presença, que tinha relacionamento contigo. Que nós possamos ser como Moisés, tomar as mesmas atitudes que nem ele. Se a tua presença não estiver conosco, não nos faça sair deste lugar, Senhor. Que nesta noite nós não venhamos sair da mesma maneira que nós entramos, mas que nós venhamos sair, Pai, com graça, com entendimento, transformado, renovado, Senhor, pelo poder da sua palavra, Senhor. Nos perdoa, Senhor, nesta noite, pela nossa falta de fé, pela nossa impaciência, Senhor. Perdoe, Senhor, a nossa incredulidade, Pai. Perdoe se ainda nós não estamos nos posicionando como o Senhor queira, Pai. Pai, mas que nós venhamos ser renovados. Que a nossa fé venha ser renovada, Pai. Que a nossa perseverança venha estar consistente, Pai, na Tua palavra. Que nós venhamos estar firmes e fortes na rocha que é Cristo, Pai. Esteja à frente, Senhor. Conduza, Senhor, o Teu povo, a Tua nação. Conduza cada passo, cada ação das nossas vidas, para que lá fora as pessoas possam ver a Tua presença nas nossas vidas, Pai. Oh, aleluias. Esteja conosco. Esteja conosco, Pai, porque é assim que as pessoas vão ver que há algo diferente em nós, Pai. Esteja conosco, Pai. Nós cremos que nós só obteremos a vitória se o Senhor estiver conosco. Abençoe Teu povo, abençoe a Tua noiva, a Tua igreja, para que nós possamos continuar firmes, perseverantes na palavra, Senhor. Que nós possamos restaurar a aliança, Pai, o relacionamento contigo. É o que eu te peço, te agradeço, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Chamar o